Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Bom, hoje a aula vai ser do Wes, com o tema Prazer Afeganistão. O Wesley é graduando em Ciências e Humanidades, do bacharelado em Filosofia e Licenciatura da UFABC, é bolsista do Programa de Auxílio e Monitoria Inclusiva e também no projeto PIBID, e ele faz parte do primeiro grupo fundador do coletivo Primavera. Ou seja, o Wes é um cara, assim, inacreditavelmente incrível. Exagerado. Então, eu sou o Pedro, vou ser o mediador da nossa conversa de hoje. E é isso, vai lá, Wes, manda braba. Belezinha. Eu vou colocar para apresentar aqui, né? Porque eu sou clássico. Eu gosto de fazer. Ai, meu computador travou. Eu gosto de usar slide. E aí eu fiz uns slides. Ah, me receita. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Tô meio perdido, faz um tempo que eu não faço isso. O Wes é fã do Nietzsche, mas a gente vai perdoar ele só por hoje. Só por hoje. O Nietzsche vai me perdoar porque eu não tô defendendo ele o suficiente. É isso que eu falei, né? Ele é incrível, apesar de ser fã do Nietzsche. Porra. Aí você me deixa sem moral pra continuar a aula, mas vamos lá. Desculpa, essa brincadeirinha. Relaxa. Aí, enfim, gente, vou apresentar essa aula para vocês porque eu vi que recentemente, né, surgiram as imagens, as notícias do que vem acontecendo no Afeganistão, né? A gente viu que os Estados Unidos saiu de lá e as últimas imagens que a gente consegue imaginar quando pensa no Afeganistão é a galera tentando subir naquele avião para ir embora lá pro país imperialista dos Estados Unidos. Só que eu vi essas imagens e eu fiquei pensando o que eu, enquanto pessoa que não sabe o que se passa lá, vou absorver dessas imagens. Vou pensar que o Afeganistão é isso, um monte de gente querendo fugir do território deles. Eu pensei assim e achei, não é isso, não deve ser isso. E aí eu falei, vou preparar uma aula sobre. E aí eu preparei, e aí eu tive que fazer o trabalho de campo lá, pesquisar e tal. E, gente, eu achei tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fiquei até surpreso que não ficou com 60 slides essa aula. Mas, assim, eu achei muito conteúdo e eu acho que é bem explicativo. E eu acho que vale a pena a gente dar uma debruçada sobre para ver, né? Para tentar compreender o que se passa no Afeganistão. Então, aqui, prazer, Afeganistão. Próximo slide. Vai, bora. A pergunta é, aonde está a origem? Como diria um sábio pensador chorão do Charlie Brown Jr., como que a gente vai saber qual que é a questão se a gente não sabe nem qual é o problema? E onde que está essa origem do Afeganistão? Onde que começa a ficar nessa luta, nesse conflito por posse de território? A gente tem que voltar bastante, começando olhando pelo mapa do Afeganistão. Mas eu vou mostrar o mapa no próximo slide. E aí aqui, eu quis também reforçar algo antes da gente começar, que é falar o que a gente pensa conhecer sobre o Afeganistão e o que a gente com certeza não conhece. Vamos lá, o que a gente pensa conhecer sobre o Afeganistão é o que passa pela mídia, é o que chega até a gente pela televisão, que chega até a gente pela internet, como o caso que eu falei quase agora da galera pulando avião. Então, lá, o primordial que sempre aparece é algo relacionado ao Talibã, ao extremismo relacionado à religião islâmica e o terrorismo. Né? Se a gente vê só essas três palavras, a gente pensa, Afeganistão, aquele país onde tem um grupo Talibã, onde todo mundo é islâmico e todo mundo é terrorista. Eu quis colocar só um exemplo aqui nesse slide seguinte, que é algo que saiu essa semana passada com relação ao que aconteceu lá, da saída dos Estados Unidos e com a tomada de Cabul pelo Talibã. Essa aqui é uma revista da Veja, saiu no dia 25 de agosto. E, assim, eu vou retomar um pouco a aula do Pedro, coisa bem rápida, assim. Vocês lembram quando ele falou na última aula sobre a questão do objeto e o sentimento da imagem? Você lembra disso, Pedro? Fala em 1 minuto para mim isso, rapidinho. Você consegue? Tá, não? Beleza. Em Nem resumo. lembro. Não, O que relaxa. você tá falando? Relaxa. Assim, gente, quando eles colocam uma imagem, eles querem trazer uma mensagem.
Eles querem preencher o que a gente busca conhecer. Essa imagem aqui, com a Estátua da Liberdade vestindo uma burca, ela é muito problemática pelo simples ponto de que parece que o Afeganistão, o Talibã, ele é o sinal de repressão à liberdade, e os Estados Unidos, tirando essa estátua de liberdade, você tira essa burca, ele se torna como o oposto. Então você tem a representação do Talibã do Afeganistão como aquilo que reprime, e a estátua da liberdade, que fica nos Estados Unidos, sem a burca, aquilo que representa a liberdade, que representa valores ocidentais. Dito isso, eu vou voltar mais tarde nessa capa aqui, só para a gente fazer uma reflexão não só sobre a imagem, mas fazer uma reflexão também sobre o texto, porque ele carrega um teor xenofóbico, na minha opinião. Mas continuando no slide anterior, que eu puxei para frente, quando eu preparei essa aula também, eu me preocupei em saber quais são as principais perguntas. Inclusive, eu até cheguei a conversar com a minha namorada Mariana e ela me deu umas dicas do que poderia ser fundamental explicar. Porque tem uma discussão muito avançada sobre o Afeganistão, sobre a questão dos impérios, a questão de ser o cemitério dos impérios sim ou não, se isso é bom ou não. E eu acho que essa discussão ela sai um pouco de foco agora. A gente tem que saber a origem de qualquer forma. Então, a gente tem que ver se teve processo de independência, se houve um processo de independência, se o Talibã existe agora, se ele está lá, se ele tomou Cabul. Como que ele surgiu? Como que os Estados Unidos chegou no Afeganistão? Foi só depois do 11 de setembro, depois do atentado das Torres Gêmeas? E, por fim, o que motivou o 11 de setembro? Porque, de repente, quando a gente ouve grande parte da mídia, parece que simplesmente decidiram fazer um ato terrorista, decidiram matar pessoas. E a gente tem que checar isso também, porque é um ponto importante. Se a gente pega uma briga pela metade, a gente nunca vai saber quem de fato começou e quem de fato é o gatilho disparador para que isso se inicie. Então, a princípio, a priori, a gente tem que olhar o mapa do Afeganistão, entender aonde que ele está e qual que é o papel dele. O Afeganistão, ele está aqui, nesse círculozinho aqui, e ele está entre o Paquistão, Irã e outros países. Eu gostaria de destacar que quando as pessoas olham o mapa do Afeganistão, geralmente eles ressaltam que tem em volta, fala que o Afeganistão ele faz o papel de uma ponte e simplesmente para por aí. E isso nos diz bastante coisa, mas não é só isso. O Afeganistão, gente, aí é uma parada que é o momento que eu comecei a me surpreender quando eu comecei a estudar isso aqui. Que assim, o Afeganistão, olhando dessa forma, ele está sendo representado por algo chamado geografia imaginativa. Geografia imaginativa é quando a gente olha o mapa e só vê essas linhas demarcando o território. Falando, esse aqui é o Afeganistão, esse aqui é o Paquistão, esse aqui é o Irã. Tá. Mas o Afeganistão, isso não é importante. Porque o Afeganistão, você tem que olhar a topografia dele. A topografia do Afeganistão explica muita coisa que passa despercebido. O Afeganistão... só um detalhe, gente. Topografia é o mapa lá que dá pra você ver onde tem montanha e onde não tem. Dá pra você ver mais ou menos, assim, sabe? E o Afeganistão, gente, ele é cheio de montanhas. Ele tem montanha por todos os cantos. Por que que isso é importante? Porque essas montanhas são responsáveis pela formação de grupos próprios, de grupos regionais. O que significa? Significa que não dá para você ter um governo centralizado num país onde se tem um monte de montanha, porque em cada área dessas montanhas você vai ter diferentes grupos, você vai ter diferentes legislações, você vai ter uma sociedade diferente dentro desses grupos. E aí, o Afeganistão, ele tem uma divisão, eu até anotei aqui, eu estou seguindo uma colinha porque é muito nome mesmo. E você tem grupos como os Pashtuns, que ficam mais ao leste, ao sul do Afeganistão, mais ou menos aqui nessa região aqui para a esquerda. Você tem o Hazara, e você também tem... esse aqui eu anotei do outro lado.
Os Mujahideen. São esses grupinhos que a gente tem, mas eu não vou dar foco neles agora. Só estou falando para vocês saberem que existem, né? Essa questão topográfica, guarda no coração, que a gente vai usar depois. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Tá, um detalhe importante também sobre o mapa. O Afeganistão ele tem o tamanho do Texas. Então, todas essas montanhas aqui, a gente não está vendo num país enorme, como o Brasil nos Estados Unidos. A gente está vendo em um país que tem o tamanho do Texas. Então, você você consegue perceber que as pessoas, elas elas atravessam esse país num dia, praticamente. Elas fazem caminhadas. E as relações que ocorrem no Afeganistão são por meio dessas cadeias que tem aqui, cadeias montanhosas que chamam. Tipo, as pessoas saem para fazer alguma coisa e se trombam nessas cadeias. Então, é um tipo de relação que é diferente do que a gente está acostumado. Foge como posso dizer, da nossa perspectiva ocidental. É difícil a gente imaginar que se tem relações por vias montanhosas. E o Afeganistão tem em torno de 38 milhões de pessoas. Chega até a ser bastante pela quantidade de espaço que a gente tem. Aí tá aqui, lá as cadeias montanhosas. Tá. E as lideranças regionais. Como eu disse, esses grupos que eu citei, eles são lideranças regionais. Então, você... É tipo o que eu já falei antes, sabe? Eu só fui falando aqui na memória, nem me toquei que eu tinha um slide para falar depois. Tá, para começar, eu vou voltar um pouco tipo, na base do Afeganistão, só para a gente ter uma noção. Só um detalhe, gente, não é importante ter esse início, por exemplo, o povoamento do Afeganistão no Paleolítico. Isso é uma parte que, assim, não tem muita importância a gente saber para compreender o que está acontecendo agora. Mas é bom só dar uma passada. O povoamento do Afeganistão se inicia em 250 a.C. A gente tem que o Islã ele vem no ano de 632. A gente tem que uma dinastia é iniciada em 1747, que foi uma das que mais durou, né? E a gente tem os conflitos. Eu vou começar primeiro falando dos conflitos antes da Guerra Fria. Mas eu vou tomar um gole de água que na garganta já tá doendo já. Então, o povo que veio para o Afeganistão lá no período paleolítico é um povo descendente dos persas, chamado povo Bactria. E esse povo Bactria, eles entram em conflito com um povo chamado Ário. Na verdade, os ários vêm tentar tomar o território deles. E aí, os ários trazem a influência do budismo para o território afegão. Depois, a gente tem que os ários entram em conflito com os persas, porque os persas vêm tomar o território deles. E aí, depois, a gente tem que os persas entram em conflito com os árabes. Isso gera a influência do islamismo. Então, você tem que, no ano de 651, nessa guerra aqui, entre os persas e os árabes, se tem o islamismo sendo difundido no território. E aí, por fim, a gente tem... Por fim, não, né? Só para acabar com esse rolê de império que a gente não saca muito. Mas, a gente tem um conflito entre os árabes e os mongóis. Desse conflito, os mongóis saem vencedores, e aí os mongóis eles ficam desde do ano de 1200 e pouco até 1700 e pouco, onde o Hamad Shah Durrani assume. Por que eu passei rápido por esses conflitos? Porque, assim, gente, é importante saber que houveram esses conflitos, mas eu não acho tão importante saber necessariamente o nome de cada grupo que entrou em conflito com tal. Ainda não é, como posso dizer, algo que a gente vai te extrair muitas informações. A gente tem que focar naquilo que está mais com o agora, com o atual. E aí eu chego até a guerra anglo-afegã. Gente, acho que eu estou passando um pouco rápido. Mas vamos lá, traumas da última aula. A guerra anglo-afegã. Gente,
essa guerra explica um pouco e prevê um pouco do que aconteceu com os Estados Unidos e com o Afeganistão. Por quê? É igual diz o Cazuza, é um museu de grandes novidades, porque a história se repete, né? E isso é muito interessante de se observar. Quando a gente estava no século XIX, no século XIX, rolou de haver as expansões dos países lá, né? Você tem aqui a expansão da Inglaterra, a expansão da Rússia. A Rússia, deixa eu colocar aqui no mapa aqui na frente. Não, esse mapa aqui não dá, vou ter que voltar lá para trás. Você tem que a Rússia tá aqui em cima, ó, tá vendo? A Rússia, naquele período, ele estava se expandindo. E, assim, essa expansão, ela vinha ocorrendo pela tomada de territórios. E a Inglaterra, ela fica lá no outro lado, lá no outro canto, mas ela também fazia esse papel colonizador, né? E a Inglaterra, na época, ela estava se expandindo pelo território da Índia. Então, você tem que aqui, você tem a Índia aqui embaixo, e você tem a Rússia lá em cima. Você tem que a Inglaterra estava aqui, que a Rússia estava aqui, ambos estavam se expandindo. Essa informação é importante. Volta. Tá. Com essa expansão, a Inglaterra. Deixa eu colocar outro mapa aqui na frente. Tá. Esse outro mapa aqui. Com a expansão, você tem um momento turbulento. Por quê? Porque a Inglaterra, naquele período, ela estava um pouco com receio da expansão russa. A Inglaterra, como ela estava na Índia, ela tinha o receio de que a Rússia viesse se expandir para os lados dela, que viesse entrar em conflito com a Inglaterra. Esse medo para a Inglaterra foi determinante para ela tomar uma ação um pouco premeditada. Que é o quê? Ela esperava que o Afeganistão fizesse uma aliança com a Rússia para proteger ela. Então, tipo assim, a Inglaterra está aqui, num determinado território, aqui embaixo, na Índia, e pensa, a Rússia não vai me atacar porque ela vai fazer amizade com o Afeganistão, porque o Afeganistão não vai querer entrar em guerra com a Rússia. E meio que isso, ela imaginava que iria rolar de ter uma proteção pelo vizinho, a partir da aliança. Só que, entretanto, contudo e todavia, o Afeganistão, ele não estava muito afim de fazer aliança com a Rússia. Mas o primordial nem foi isso. O primordial foi que a Rússia fez aliança com um império que era inimigo do Afeganistão, que era os persas. Então, assim, voltando aqui pro mapa, com a Rússia fazendo aliança com os persas, o Afeganistão ele fica completamente vulnerável. Ele fica totalmente vulnerável. E aí você tem a Inglaterra, que de um lado está pensando em se proteger pelo Afeganistão. Para mim, a lógica mais correta seria a Inglaterra, que estava na Índia, se aliar com o Afeganistão para lutar contra a Rússia. Entretanto, a ideia da Inglaterra foi um pouco diferente. A Inglaterra ela decidiu entrar em conflito com o Afeganistão. E só um detalhe que eu deixei passar, por que a Inglaterra estava tão voltada ao Afeganistão, sendo que tem um Paquistão aqui, entre a Índia e o Afeganistão? Porque tem um estreito montanhoso chamado Hindu Kush. Esse estreito, tipo assim, entre o Afeganistão, Paquistão e Índia, tem muitas montanhas, a qual não dá para fazer uma invasão. Não dá para você atravessar o Afeganistão fazendo uma invasão pelo Paquistão e indo até a Índia. Não, você tem que pegar esse estreito e fazer a curva aqui em cima, sabe? Eu tô fazendo um desenho aqui com a tela, não sei, vocês provavelmente não estão vendo. Mas, ó, deixa eu ver se aparece o mouse. Tá, aparece. Esse estreito aqui, ó, tem que fazer essa curva aqui.
que é entre as montanhas. E aí, a ideia da Inglaterra era que esse estreito ficasse fechado. Com isso, com o ataque do Afeganistão, eles invertem toda a estratégia e atacam o Afeganistão. Por, tipo, por nada, praticamente, sabe? O Afeganistão não tinha nada a ver com o rolê e ele entra nessa briga dos dois. E aí, a estratégia britânica era invadir o Afeganistão. E eles invadem o Afeganistão e tomam posse do território em 1839. Essa invasão ela ocorreu de forma completamente desleal. Os britânicos eles pegaram armas, né? Na época eles já tinham aqueles mosquetes, sabe? Que eram aquelas armas que você tinha que molhar a ponta, espetar num revólver e atirar. Um tiro você dava, depois você vinha, pegava, fazia de novo. Eles vão lá e utilizam um exército indiano. Eles utilizam a população indiana para atacar. E no fim, você tem que morre não sei quantas pessoas afegãs, um número muito alto. E você tem que, dos britânicos, que eram indianos, né? Você tem que morre um total de 13. Ou seja, um massacre. Então, você já pode começar no ano de 1839 havendo um tipo um tipo de, sei lá, você poderia dizer que isso é um atentado, gente. Você pode falar que um monte de coisa sobre isso. Você pode se debruçar pensando que isso não é justo, que é desleal pessoas usando armas, mas, enfim, aconteceu. A questão é que quando os britânicos eles vão para aquele território, eles não esperam que seja algo fácil, sabe? Tipo, eles não levam em consideração a geografia. Eles pegam uma cidade chamada essa de Cabul e decidem tentar criar um governo centralizado, no caso por esse carinho, o Shujaa Durrani, que é outro cara, não é o mesmo que aquele outro. E eles tentam fazer um governo centralizado, tentam montar algo semelhante ao que eles têm lá na Europa, semelhante ao que a Inglaterra tem na Europa, semelhante ao que os Estados Unidos têm hoje em dia tentou fazer no Afeganistão, sem levar em consideração os demais grupos. E aí, ao acontecer isso, pelos povo lá, daqueles grupos lá que eu falei, dos Pashtuns, ai, caramba, eu sempre confundo o nome deles. Só para não falar besteira. Dos Pashtuns, dos Mujahidins e dos... Da nossa folha... dos Hazara. Eles não enxergam os ingleses como amigos. Eles não enxergam os ingleses como pessoas que dá para dialogar. Os ingleses, eles, como qualquer outro colonizador, eles não vêm com a intenção de criar um plano para todo mundo se dar bem. Eles criam um plano para eles se darem bem. Então, eles começam a marginalizar os grupos que ficam nessas cadeias montanhosas. Marginalizando, eles geram meio que um ressentimento desses grupos. Esses grupos começam a sentir raiva da Inglaterra. E aí eles se unem. E a união desses grupos fazem com que o Afeganistão vença um dos maiores impérios da época. É importante também esse detalhe do Afeganistão vencer a Inglaterra, porque isso daqui ele gera uma revolução na Índia. Você tem uma guerra na Índia porque a Inglaterra ela tinha tipo aquele status lá de maior império. Quando você vê o Afegão, que é um país pequeno, tal, vencer a Inglaterra, você tira um pouco dessa moral, desse status, desse patamar. E isso fez com que houvesse uma das revoluções na Índia, né? E motivou o povo indiano a fazer uma revolução. Eu acho que deu certo, eu não cheguei a estudar sobre. Aí aqui, de novo mapa. Tá. Aí aqui, eu quis passar, fiz toda essa contextualização. Acho que fui até rápido demais. Inclusive, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem me pausar, eu deveria ter falado isso antes. Mas, enfim, a gente chega aqui
na parte onde os Estados Unidos entra em conflito com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, no território afegão. E como que isso se deu? Isso começou... Não, eu vou beber água antes que eu já tô com a garganta doendo. Gente, vocês têm alguma dúvida, qualquer coisa, por enquanto eu tô passando rápido demais. Pedro, eu tô passando rápido demais. Me falem, por favor. Por aqui, tranquilo. Beleza. O Rick falou que tá ótimo. Tá, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Por aqui, tranquilo também. Belezinha. O Nick fez um joinha. A Gabi falou que por mim tá de boas. Tá, tranquilo. Então eu vou continuar. Tá, o que acontece, gente? Após a guerra anglo-afegã, da Inglaterra com o Afeganistão, você... Qual a pergunta, Bueno? Eu apareceu aqui pra mim, deixa eu dar uma olhada. Acho que eu não entendi muito a minha pergunta. A gente ainda não passou da Guerra Fria. A gente tá... Aqueles anteriores são pré-Guerra Fria. Essa daqui é durante a Guerra Fria. E depois eu vou falar do pós-Guerra Fria. Que é quando começa o 11 de setembro e tal. Certo? Sim, não, talvez. Ah, tá. Não. Então, quando eu tava falando dos mapas, eu só tava contextualizando mesmo. Falando da geografia imaginativa, falando da topografia. No caso aqui, a gente está durante a Guerra Fria. E tá, a gente tem, depois da Guerra Anglo-Afegã, até o governo comunista assumir o país, um momento de paz, um período de paz. Até chegar em 1970. E em 1970, a gente tem meio que uma série de golpes, muitos golpes, para assumir o poder. E após esses golpes, a gente tem que o governo comunista da URSS assume o Afeganistão em 1979. Isso se tornou uma afronta para um dos grupos que tem no Afeganistão, que é os Mujahidins. Eles são um grupo mais conservador aos valores islâmicos. Eles são... Tudo se contradiz, tudo que a gente vê mais ou menos hoje sobre o Talibã, a gente pode ligar aos Mujahidins. Eu sempre vou falar com um sotaque diferente isso aqui, tá, gente? É difícil falar uma parada que não é da nossa língua. Mas você tem que esse grupo, ele se mostra uma oposição ao governo comunista. E aí, gente, na Guerra Fria, você não tem, de fato, uma guerra física, né? Tipo, soldados dos Estados Unidos e soldados da União da República Socialista Soviética confrontando entre si, né? Mas você tem subguerras onde cada qual financia um lado. E que pode ser, por exemplo, você pode dizer que é Afeganistão, o luto contra os Mujahidins, mas na verdade é Estados Unidos e União Soviética, certo? Por que eu digo isso? Porque os Mujahidins, eles são financiados pelos Estados Unidos durante essa guerra. Treinamento militar, treinamento estratégico, tudo isso foi financiado pelos Estados Unidos em 1979. Deixa eu ver em qual parte eu falo. Tá. Esse financiamento faz com que a guerra se perdure por 10 anos. Uma guerra de 10 anos, gente, é muita coisa. Mas o detalhe principal nem é quem vence essa guerra, mas sim que os Estados Unidos, ele tinha aporte para, se fosse uma guerra realmente que eles quisessem tirar a União Soviética, eles iriam fazer um financiamento grande. Estrategistas dizem que os Estados Unidos buscou fazer com que essa guerra durasse bastante tempo. Ou seja, eles começaram a utilizar esse grupo não para acabar logo com a guerra, mas para fazer com que a guerra
Tipo, em alguns momentos a União Soviética ganhasse, outros momentos o grupo ganhasse, para fazer com que a guerra durasse, fazendo com que a União Soviética gastasse recurso e gastasse tempo. Isso, dizem os historiadores, que isso foi fundamental para fazer a União Soviética se desmanchar, né? Mas o importante é que nesse meio todo você tem o Afeganistão, e o Afeganistão está sendo um ambiente de conflito intenso. E um detalhe interessante é que o financiamento dos Estados Unidos, né, para esse grupo faz que um certo alguém apareça, né? Um certo terrorista de uma certa data. Mas a gente ainda não vai falar dele. Mas ele aparece aqui. Os Mujahideen ganham da URSS, a URSS se desmancha, e eles tomam controle do Afeganistão. E isso se desemboca numa guerra civil. Por quê? Lembra que eu falei da topografia dos diferentes grupos? Quando você coloca um único grupo para tomar posse desse país inteiro, você tem descontentamento de outros grupos. Então, num território como esse, é muito difícil conseguir ter um governo central. E aí, quando os Mujahideen fazem isso, isso desemboca numa guerra civil. E... Ai, tem que selecionar aqui para passar. Tá. Sobre a guerra civil afegã. Você tem que os Mujahideen, eles começam a batalhar com liderantes regionais. Os Mujahideen, como eu disse, eles combatem os inimigos do Islã, então todo mundo que se opõe a eles passa a se tornar os inimigos do Islã. E aí, como resposta a isso, as lideranças regionais, elas têm uma resposta, ocorre uma resposta. E essa resposta ocorre pelo surgimento de um novo grupo no Afeganistão. Esse grupo é o Talibã. O Talibã é um grupo conhecido como os Estudantes, porque foi feito por um colegiado de pessoas que eram estudantes, né, nada muito complexo. Eles se organizaram e fizeram meio que uma guerrilha. E essa conseguiu entrar na guerra civil, conseguiu tirar os Mujahidins de lá. E aí o Talibã ele toma controle do Afeganistão em 1999. E após tomar posse, o Talibã faz um pacto de não ataque entre os demais grupos do Afeganistão. Uma tentativa de levantar o que seja mais próximo possível de uma paz. E a gente chega no 11 de setembro. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou tomar mais água. Eu acho que eu ainda estou indo muito rápido. Tudo certo por enquanto, né? Tá, continuar. Enfim, eu passei por tudo isso contextualizando para vocês, né? Falando do Talibã, falando como o Talibã surgiu, falando da guerra anglo-afegã, falando um pouco de tudo. Até a gente chegar no 11 de setembro, porque essa é a data que muita gente acha que é a mais marcante, que é a mais influente para tudo que vem acontecendo até agora. A gente já sabe que os Mujahideen, financiados pelos Estados Unidos, permite o surgimento do terrorista do 11 de setembro, o responsável, Osama Bin Laden. Esse financiamento não foi com nenhuma intenção humanitária, foi com uma intenção política de guerrilha. E a gente tem que, no meio disso tudo, o Afeganistão em si, ele não, por ter diferentes grupos, ele não pode ser responsabilizado como um todo. Mas aí chega o 11 de setembro e o que fica marcado é só o Talibã e o Osama Bin Laden. Então vamos tentar desmistificar isso aqui um pouco. Quando tem o Tratado de Paz, você tem que... Até os Mujahideen continuam no país. Todo mundo continua com um pacto de não ataque entre os grupos. E aí, quando ocorre o ataque do 11 de setembro, se colocam
como responsável o governo que estava lá. E era o Talibã que estava governando o país. Não foi necessariamente o Talibã que atacou, mas sim um grupo. E foi o grupo Mujahideen. O mesmo grupo que foi financiado pelos Estados Unidos. O mesmo grupo que surgiu Osama Bin Laden. Tudo, esse grupo praticamente ganhou força com os Estados Unidos. Ele ganhou aporte, ele ganhou financiamento, ele ganhou tudo pelos Estados Unidos. E foi eles os responsáveis pelos atentados. É curioso, né, a gente observar isso. E é um detalhe importante. E aí, você tem que o Talibã, você não pode considerar ele totalmente responsável, porque o Talibã ele só estava governando aquele país. Aí, beleza. Quando ocorre o atentado, se tem que os Estados Unidos esperam uma resposta do Afeganistão. O Afeganistão, comandado pelo Talibã, ele decide não entregar nenhum grupo, porque eles estavam no tratado de não ataque. Qualquer forma do Talibã de culpar um desses grupos poderia desembocar em uma outra guerra civil. E aí, beleza. Um detalhe importante também é que os responsáveis pelos atentados, no caso os mais diretos, os pilotos dos aviões, nenhum eram afegão. Você tinha alemão no meio, você tinha pessoas de outros países no meio, mas você não tinha ninguém do Afeganistão que estivesse a bordo de um desses aviões. O Afeganistão ele recebeu a culpa mesmo só pelo fato de ter abrigado o grupo, né, os Mujahideen. E só um detalhe, gente, a Al-Qaeda ela não é um grupo, ela é uma organização. É bom diferenciar isso porque a Al-Qaeda ela poderia ser, sei lá, ela poderia, qualquer pessoa poderia fazer parte da Al-Qaeda, sabe? Tipo, se fizesse a seita deles, fizesse os preceitos deles. Mas para ser um Mujahideen, não. Então tem que diferenciar isso. Grupos são diferentes de organizações em determinadas situações. Aqui está ligado mais uma situação geográfica, né? Enfim, a gente tem os atentados e aí os Estados Unidos invadem o Afeganistão. A invasão do Afeganistão, a gente tem que se deu há 20 anos atrás, né? Logo depois dos atentados. E aqui é onde a história repete o passado. Porque os Estados Unidos, eles fazem praticamente a mesma coisa que a Inglaterra fez. Chegar lá, tomar posse da capital e pegar os outros grupos e marginalizar eles. A única diferença é que os Estados Unidos, ninguém tentou atacar os Estados Unidos. O Talibã não tentou atacar os Estados Unidos. Só esperou eles irem embora. Porque seria loucura lutar com os Estados Unidos. Eles possuem o Marco Polo Industrial. Eles possuem um poder militar o dobro maior da segunda potência militar. Então, para o Talibã, não era benéfico entrar em guerra. Para os outros grupos também não era benéfico entrar em guerra com os Estados Unidos. Tendo isso, você tem como saldo dos Estados Unidos, no Afeganistão, você tem que a pobreza lá aumentou. Você tem que Cabul, a cidade capital, se desenvolveu. Entretanto, os outros grupos que ficavam nas montanhas ficaram totalmente marginalizados, ficaram totalmente subjugados ao relento. E aí a gente vê tudo isso e faz a pergunta que quase ninguém faz. Aliás, as pessoas têm como certo isso. Eles acham que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão por uma questão humanitária. E eu pergunto para vocês acham que foi por questões humanitárias? Eu ainda não entrei na questão do Talibã ser justo ou não. Isso é um detalhe que eu nem fiz slide, porque isso é um debate que eu tenho com vocês. Eu tenho que fazer com vocês. Por quê? Porque. Não, vou falar isso depois. Mas enfim. A gente tem que os Estados Unidos foi o gatilho para ter os atentados. Eles foram responsáveis para fazer com que houvesse a possibilidade de um atentado. Aonde que os Estados Unidos se diferenciam da Inglaterra?
Da onde eles se diferenciam? Eu pesquisando, eu não consegui achar. A única diferença é que eles são mais fortes que a Inglaterra. São bem mais fortes. Mas a estratégia foi quase a mesma. E aí, a gente chega, né? A gente passou esses 20 anos, a gente viu tudo o que aconteceu nos últimos dias, e a gente pensa, tá, os Estados Unidos não estão mais lá, o Talibã está no controle, a gente está vendo mulher de burca, da cabeça aos pés, a gente está vendo as mulheres perdendo emprego, e aí, enfim, a questão machista por trás do Talibã é gritante, não tem como negar. A questão é, o que a gente pode fazer pelo Talibã? A gente pode invadir lá e... Pelo Talibã não, desculpa, pelo Afeganistão. A gente pode invadir lá e entrar com preceitos humanitários? Sim? Não? Talvez? Eu posso dizer para vocês o que eu sei. Né? Aliás, não o que eu sei, mas o que eu acho. É diferente, porque quando a gente fala desse ponto, a gente não pode falar com 100% de certeza. Eu sei que países, diferentes nações foram lá e invadiram o Afeganistão. Nenhum por questão humanitária. Todos eles foram mal sucedidos na tentativa de construir um império. E uma coisa que tem que pensar é qual que é a visão do povo afegão com relação às pessoas que tentam colonizar aquele país. Será que é uma visão positiva? Será que os afegãos têm uma posição positiva dos britânicos, dos estados, do povo norte-americano, da galera da União Soviética também? Porque eles apareceram lá com umas premissas parecidas. Eles só não obtiveram sucesso. Aonde que a gente fala com o povo afegão nessa situação? Quando a gente fala de questão humanitária, em qual momento a gente pega uma pessoa do Afeganistão e traz aqui para falar com a gente? Em tudo que eu vi, nenhuma, sabe? Quando a gente tem comentadores do Afeganistão, quando a gente tem pessoas como dessa revista aqui, a gente não tem uma pessoa afegã falando. A gente tem uma pessoa falando o que ela acha sobre o povo afegão. E isso, tem até um nome para isso, gente. Quando a gente começa a impor os nossos valores como certo e como errado. Se chama relativismo cultural. E aí, a gente entra numa discussão que ela... Tipo, tem gente que acha que a gente deve interferir. Tem gente que acha que a gente não deve interferir. E no meio disso tudo, surgem falsas dicotomias. Falsas propostas, que eu gosto de chamar. Que assim, tem gente que fala, os Estados Unidos foi lá, fez tudo aquilo, entretanto ele deixa as mulheres terem liberdade. A falsa noção de os Estados Unidos é o que permite a liberdade e o Talibã é o que não permite a liberdade. Esse questionamento é verdadeiro? É ou os Estados Unidos ou o Talibã? O que vocês acham sobre isso também? Isso é uma pergunta que eu vou ter que parar para beber água, gente. Eu tô falando muito. Vamos, gente, usa o chat. Repete a pergunta pra gente, Wes, por favor. A pergunta tá falhando muito? Só uma questão. Não. Tá lisinho. Tá, a pergunta é: a gente tem que escolher entre a gente, enquanto povo ocidental, enquanto pessoas que não estão contidas no Afeganistão, a gente tem que pegar e falar, ou a gente escolhe o Talibã, que é machista, que suprime toda aquela sociedade, ou a gente, até que eu falei foi o Talibã, né? Enfim, Talibã, você tem os Estados Unidos, que os Estados Unidos dizem que ele representa o valor das liberdades. A gente tem que escolher entre os Estados Unidos e o Talibã. Nós, como pessoas ocidentais, a gente
tem que interferir? O que vocês acham? Tá, que ela acha que sim. Gabi acha que os Estados Unidos não são anjos. Também não. A história também acha que não. Tá. Acho que é necessário uma intervenção. Tá. Os Estados Unidos também não são benfeitores, diz a Mariana. Quem mais? Wesley, posso fazer uma fala, um complemento? Pode falar, por favor. Porque é interessante que tá essa mídia aí para a gente na apresentação do slide, né? E qual é o papel desse tipo de mídia, né? O que essa grande mídia está querendo mostrar para a gente e o que a gente está pensando em fazer sobre isso? É uma boa. Então detalhe também. Ó, olha só o que essa mídia fala pra gente, ó. Eu vou ler aqui brevemente o que tá escrito aqui. Eu não sei se dá pra ver, se tá muito pequeno. Eu acho, olhando aqui parece muito pequeno, mas fala: a volta do Talibã ao poder no Afeganistão é mais um alerta ao mundo para a explosiva, de novo, explosiva combinação entre política e religião. Coisa, né? Só tem política e religião no Afeganistão com o Talibã. E comprova que 20 anos depois do 11 de setembro, o fundamentalismo continua sendo uma ameaça à humanidade. Que fofo, né, gente? Tipo, só lá que tem, né? Quando a gente vê lá os filmes pastelão dos Estados Unidos, quando tem uma tragédia, o mundo tá pegando fogo nos Estados Unidos, quando tem um pronunciamento de um presidente, sempre ele termina com a mesma frase, né? Deus abençoe a América, né? Mas, enfim. E olha só que legal que a Amália falou. Não sei se temos a obrigação de escolher um lado como povo ocidental, mas é bom ter um posicionamento. Ainda mais porque não sabemos a realidade dos afegãos. E a mídia nos mostra o que é conveniente para ela, né? E o que é conveniente para ela? Porque a mídia ela tem um objetivo. Se a gente voltar lá para a aula do Bruno Reikdal, ele falou que a gente produz as coisas não para consumir, mas para vender. Ou seja, tudo é mercado. E essa mídia está vendendo então para quem? Para quem que ela está se vendendo? Qual é o interesse disso? Né? O que é conveniente para essa mídia mostrar para a gente? O Henrique fala, eu acho complicado. Estamos pegando valores da nossa cultura ocidental, valorizando a liberdade, o que é ótimo e gosto, mas não levando muito em consideração o desejo deles. Então, quando a gente vê uma mulher de burca, por exemplo, a gente pensa aqui com o nosso padrão. Não, mas mulher tem que usar biquíni, mulher tem que, né, usar a roupa que ela quer. Só que, e aí? Será que ela realmente quer aquilo, a mulher afegã? O que ela quer? Se perguntou para ela, chegou e falou: moça, você quer usar biquíni? Ninguém fez isso, né? Então, e aí? Isso. E tem um detalhe também, isso é uma observação muito grande que eu já vi na faculdade, que eu já vi muitas mulheres utilizando burca. Mesmo estando em outro país, elas... Tinha uma moça que eu vi no fretado da FABC utilizando daquelas burcas que fecham até os olhos, sabe? Então é um detalhe a se pensar, né? E isso que o Pedro falou foi perfeito, porque, gente, a gente tá pegando valores ocidentais. Quando a gente vê uma capa como essa, pra mim, isso parece uma sátira, sabe? Pegando a religião deles e fazendo uma sátira, falando, não, sua religião aqui, ela não preza a liberdade, não preza os nossos valores ocidentais. Isso que eles colocam aqui como título, uma derrota da civilização. Gente, o que é o oposto à civilização? O oposto à civilização é barbárie, é desordem. E colocar que isso é uma derrota, na verdade eles falam, isso é uma vitória da barbárie. E tá pegando todo um povo, né? Pegando também um Talibã, colocando que é uma barbárie.
E aí eu digo para vocês que, assim, ó, vi que aquela comentou um negócio. A única coisa que vejo dos afegãos é guerra e pessoas passando necessidades. Então, Keila, mas ó, a questão é, essa condição não é culpa do Afeganistão. Porque ao longo da história você teve os britânicos, você teve os Estados Unidos, você teve a União Soviética entrando lá e colocando esse povo na miséria. E a história, ela não se corrige com 100 anos. A história, ela não se corrige com 200 anos. Porque enquanto um país está lá passando dificuldade, o outro está lá lucrando, sabe? O Brasil, enquanto país colonial, ao meu ver, nunca vai se tornar um país de uma economia da Europa. Da mesma forma que o Afeganistão, por todos esses processos que eles passaram, eles nunca vão se tornar, por exemplo, um Brasil, no sentido de conseguir investir em conhecimento, investir em ciência, né? Investir em uma série de coisas. O Afeganistão, ele é um... Eu poderia dizer que o Afeganistão é uma vítima de todos esses processos que rolaram no século XVIII e XIX. Opa, XIX e XX. E aí, gente, a gente não consegue dar uma definição. A gente não consegue dizer que é o certo. Quando a gente olha o Talibã, tem todas essas questões que eu concordo muito com o que o Bueno disse. Eu acho que tipo, essa questão da liberdade, a gente pode discutir se a gente realmente é livre, todas essas questões, mas a forma qual eu vivo agora, no sentido de eu poder vir aqui falar, eu vou dar uma aula e criar um Meet e fazer para todo mundo e falar de qualquer coisa, sem ter um DOPS para vir me pegar aqui em casa enquanto eu falo com vocês, ok, para mim isso é bom, para mim isso é ótimo. Entretanto, eu não tô. Quando eu pego isso daqui e tento colocar para lá, eu não sei se é isso que eles querem. Eu não sei se eles se sentem confortáveis com isso. Eu preferia, 1000 vezes, que quem estivesse dando essa aula aqui fosse uma pessoa afegã. Uma pessoa do Afeganistão mesmo. Uma mulher afegã. Imagina que maravilhoso seria, sabe? Imagina que se a gente conseguisse ouvir essas pessoas, a gente poderia realmente falar com elas, a gente poderia realmente saber o que é melhor para elas. E o que a história me diz, pelo menos pelo que eu vejo, é que uma intervenção não me parece uma boa ideia. Por que uma intervenção não parece uma boa ideia? Primeiro, a gente, independente da forma que a gente vai chegar com um viés que eles estão errados e que a gente está certo. A gente iria simplesmente ser uma oposição a eles. Para mim, isso não tem como dar certo. E eles já têm uma visão do povo ocidental. Não é boa. Eu te garanto, não é boa. Num dos estudos que eu estava fazendo, eu vi que, assim, que para a comunidade feminista afegã, existem 3 inimigos. O Talibã, os Estados Unidos e os demais ocidentais. São 3 inimigos. Quando sai os Estados Unidos é -1. Quando sai os ocidentais é -1. Tá, você tem o Talibã também. Mas isso é uma luta das pessoas de lá ou uma luta nossa? Tipo, eu penso que a minha torcida é para que o povo do Afeganistão consiga fazer uma mobilização, igual eles fizeram antes, sabe? Para tomar o poder por eles mesmos, para eles serem donos do próprio território. Os Estados Unidos foi lá, colocou um presidente, ele foi lá, tomou conta do território, da capital, né, de Cabul. E, assim, aquele cara, ele não representava o Afeganistão. Ele saiu de lá, não sei se vocês viram, ele pegou, fugiu. Ele fugiu com em torno de $100.000. Ele tinha mais dinheiro, ele teve que deixar para trás, porque ele não conseguia levar. Esse cara que era presidente de lá, que se identificava como líder de lá, ele foi embora e ele levou o dinheiro. Só isso, tipo... Foi isso que os ditos colonizadores, os ditos interventores das questões humanitárias fizeram. Entende?
colocou um líder lá que era uma marionete dos Estados Unidos, que era de outro país. Porque é isso que os países que intervêm fazem. Eles não buscam melhorar, sabe? Enfim, gente, eu acho que isso aqui pode levar a inúmeras interpretações. Eu espero que vocês não achem que, tipo, ele tá falando isso porque ele defende o Talibã, que ele defende isso. Não, eu não defendo. Entretanto, eu acho que a gente tem que defender que o povo afegão, que eles consigam levantar forças para lidar com isso entre eles, para tomar as medidas que eles acham melhor, sabe? Deixa eu ver, eu queria colocar mais uma coisa para vocês, mas eu acho que eu tô esquecendo. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações para ver se eu já falei tudo. Acho que foi praticamente tudo. Para compensar a aula de Nietzsche de 60 slides, eu fiz uma aula mais curta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida, inquietação, reclamação? Em prol da educação, por favor, sempre. Aceitando críticas também. Podem falar. Vocês conseguem me ouvir? Eu queria falar, não é nenhuma dúvida, não, mas enquanto a gente estava aqui falando da mídia e da questão feminista, eu lembrei que eu já vi várias matérias. Eu já vi várias matérias de mulheres feministas falando sobre como as mulheres ocidentais lutam para elas conseguirem tirar a burca. Só que elas nunca pediram para tirar a burca. E é isso, entendeu? Tipo, a gente tá aqui falando, nossa, caramba, e eles lá sofrendo, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, sei lá, do nosso jeito, né? Chegar lá e fazer o que a gente quer fazer. Sendo que a gente não sabe o que eles precisam e o que eles querem. Super importante levantar essa questão da mídia, porque foi isso que a mídia fez, né? Eu não sei se vocês. Enfim, tem vários filmes de mulheres tirando. Não, peraí. Vários filmes com várias cenas de mulheres tirando a burca e, sei lá, se sentindo livres. Nossa, agora eu sou quem eu nasci para ser. Tipo, não. Nem todas querem. Na verdade, a maioria que eu vi não quer. E aí, mó rolê, galera. Mó rolê. E a gente aqui, né, super não, a gente tem que lutar para as mulheres conseguirem se livrar da burca. Quem disse que elas querem se livrar da burca? Elas nunca disseram. Então, olha o que a gente está tentando fazer, né? Não, e se olhar, Nicole, sua fala é muito importante, porque quando a gente observa essa imagem aqui, você vê que você tem a burca e você tem o texto, derrota, né? Eu sinto, e eu acho que não seria exagero falar que isso poderia ser um preconceito religioso. Não tenho dúvida que isso poderia ser. Da mesma forma que falar que a volta do Talibã, não necessariamente a volta do Talibã, mas a combinação entre política e religião é uma combinação explosiva. Porque a gente tem tanto país que tem essa combinação entre política e religião, não tô dizendo que é certo, mas tipo, explosiva, séria. Tipo, só lá que é explosiva. Tipo, entende, gente? Eu fico realmente. Opa, pode mandar, Pedro, pode falar. Não, pode terminar seu raciocínio, depois eu falo. Ai, a gente vai ficar brigando aqui, mas tudo bem. Enfim, gente, só ressaltando que quando se trata de um povo que não é nosso, todo mundo aparentemente se dá como bom entendedor e simplesmente começa a falar, sabe? Uma derrota da civilização, pessoa de burca, que tristeza, que coisa chata. Tipo, comecei a ver imagens de pessoas colocando mulheres na praia, utilizando burca como um sinal de derrota também. E, gente, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é mais. Não intervir, mas esperar que eles falem. Porque se eles se incomodarem, eles vão falar. Eu sinto isso, que de alguma forma, alguma mensagem vai sair, entende? E se eles pedirem a nossa ajuda, aí é diferente. E aí como que a gente sabe se eles estão pedindo ajuda? Talvez a gente possa identificar aquelas pessoas pulando no avião como um pedido de ajuda. Depende.
Porque os Estados Unidos foi quem fez tudo aquilo. Por que eles iam querer pegar um avião para voltar para o país que fez tudo aquilo, sabe? Parece uma falsa dicotomia. Parece um falso questionamento. E eu vi no chat que muita gente falou que os Estados Unidos realmente não é um bonzinho. Isso me deixa muito feliz, gente, porque realmente não é. Eles nunca foram. E eles só têm bastante dinheiro para fazer parecer que são. Né? Mas pode falar, Pedro. Eu vou fazer uma fala aqui pequena e depois eu leio o chat para você, beleza? Beleza. É porque você falou dessa questão da palavra explosiva ali, né? E na minha aula eu falei sobre subjetividade, palavra, não foi? E esse explosivo aí tem essa função que é muito interessante de colocar um significado inteiro para uma cultura, né? Então, sempre que a gente vai pensar em Afeganistão, surge essa palavra de explosiva, explosão, como veio aqui no chat, guerra, fome, que é muito interessante, né? Essas palavras que vão surgindo e vão desenhando para a gente o imaginário coletivo que a gente tem do que é o Afeganistão. E depois disso, a gente vê uma notícia falando que os Estados Unidos foi dar ajuda humanitária para os afegãos e enviou carne de porco para eles. Sendo que é uma cultura islã que não come carne de porco. Não pode comer carne de porco. E pior, o pacote da carne estava tudo em inglês. E 95% da população lá não fala inglês. Então é possível que eles tenham comido carne de porco, que é algo que é contra a cultura deles, sem saber. Tudo isso para falar que foi uma ajuda humanitária, né? Então a gente tem que pensar o que é essa cultura humanitária, como que essas palavras estão ajudando a construir essa visão do que é o Afeganistão, o que não é o Afeganistão, e etc. No chat surgiram, né, algumas dúvidas. O Lucas falou que ele imagina que a Malala está pensando a situação do Afeganistão. A Mariana Silva fala que ela acredita que quando estamos falando de intervenção, a gente se refere a dar asilo a essas pessoas e dar voz a essas pessoas que estão passando por uma situação tão drástica e não necessariamente uma interferência cultural. Ela acha que a questão das mulheres afegãs vai muito além das burcas e etc. A luta é mais para elas se livrarem de um sistema que oprime por conta do gênero. A Keila concorda com a Mariana e o Henrique fala que algo que reforça isso que a Nicole falou foi que viralizou uma repórter que antes vivia em Cabul sem burca e permaneceu no país cobrindo as notícias, mas com a burca. Tá. Gostaria de ir comentando por partes, comentando primeiro do Lucas. Assim, a Malala, ela tá nos Estados Unidos, né? Se não me engano, ela tá fazendo algum curso lá em Harvard, né? Não é em Harvard ou em Oxford, em alguma dessas universidades americanas bem caras, bem... pode dizer, com bastante referência. É assim, possivelmente a Malala, ela tá pensando na situação do Afeganistão, só acontece que a Malala já não tá lá há um bom tempo, né? Tipo, tá certo, a Malala, ela foi praticamente, posso dizer, exilada de lá. Mas, assim, eu acho que seria bom ver a opinião da Malala sobre isso, mas não levar em consideração somente ela, até porque já faz bastante tempo que ela não vive lá, necessariamente. Mas não dizendo que ela não tem referência. Obviamente, ela tem. Só acontece que tem que ouvir além dela. Tem que ir além. Sobre o que a Mariana falou, sim, eu concordo. É necessário a gente dar asilo a essas pessoas, as que querem esse asilo, essa proteção. Vou muito além das burcas. Assim, porque assim, o que acontece? O que me motivou a fazer essa aula, além das notícias, foi que eu já ouvi muita gente falando, nossa, eu espero que os Estados Unidos vá lá e retorne ao Talibã e faça o controle desse grupo terrorista. Ouvi muita gente falando isso. E justamente com o discurso de que isso iria fazer com que as mulheres sejam menos oprimidas.
E aí você tem que fazer o quê nessa questão? Você tem que ir lá pegar os dados de como que eram as mulheres, tipo, em questão de expectativa de vida, em questão de estudo, em questão de trabalho, como que eram essas mulheres no período que os Estados Unidos esteve lá. E como que é agora com o Talibã, entende? Eu acho que as mulheres afegãs, elas nunca tiveram essa liberdade. Tá, falar nunca talvez seja um pouco exagerado, mas eu te digo, com certeza, os Estados Unidos, ele não ofereceram, em nenhum momento eles ofereceram. Em nenhum momento eles ofereceram qualquer tipo de apoio para as mulheres, para que elas lutassem de fato. No mínimo, só apareceu uma mulher, por exemplo, igual essa repórter que o Bueno citou, apareceu uma repórter, outra repórter aqui, e eles pegaram e levantaram isso. Mas quantas mulheres tem lá que são repórteres? Quantas mulheres existem lá que realmente trabalham, que realmente vivem uma vida quase ocidental? Entende? A gente tem que saber diferenciar isso. E algo que eu queria levantar também, deixa eu ver se eu me lembro. Gente, eu tô com um desvio de memória muito sério. Mas tá. Quando você olha para o Afeganistão, você vê que você não teve esse. Você não tem as mulheres tendo esse incentivo. Você tem que os Estados Unidos, ele não ajudou, ele mascarou. E os outros grupos, você tem inúmeros grupos no Afeganistão. Inúmeros. Igual aqueles que eu falei. Quando a gente fala dessa forma, a gente coloca como se todos estivessem envolvidos, entende? E a gente tem que levar em conta também esses grupos, sabe? Eu sei que, outra coisa que eu lembrei que eu tenho que falar, as mulheres afegãs, elas sofrem antes dos Estados Unidos, sofreu durante, sofre depois. A questão principal, sabe qual que é? Que isso daqui só está sendo falado agora. Por que isso só está sendo falado agora? Aliás, eu já estou até um pouco por fora, né? Eu ia dar essa aula semana passada. Ia estar um pouco mais incluído do que está hoje. Uma semana depois. E eu te falo, daqui a 3 semanas também vai estar mais por fora ainda. Porque as pessoas, elas vão esquecer. As pessoas, elas não estão necessariamente se importando. E, aliás, eu tô falando as pessoas, mas acho que é um pouco errado. A mídia. Eu posso falar a mídia, eu posso falar as organizações. Pode me cobrar, daqui 2 meses, ninguém tá nem aí pro Talibã. Se não acontecer nada, se continuar dessa forma que tá agora, ninguém vai falar nada, né? E, enfim, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tenho um encerramento ainda para falar. Esse aqui é o último slide que eu montei, eu acho. É o último. Mas eu tenho que voltar para o primeiro slide a fechar mais uma coisa. Pode falar. A gente escuta muito essa dualidade, né? Como se a gente já tivesse opção entre Talibã ou imperialismo, né? Sim. A gente tem que pensar uma outra coisa possível. E eu acho interessante quando você fala, né, que as mulheres afegãs, elas nunca tiveram com o imperialismo uma vida mais livre, e a gente sabe que no momento passado, né, antes do Talibã, as mulheres não usavam burca, né, no Afeganistão, e aí a gente percebe como que há um retrocesso, porque muitas vezes a gente acha que os nossos direitos, uma vez que nós temos, está garantido. A gente fala, beleza, as mulheres já conquistaram algumas coisas aqui no Brasil, daqui a gente não regride. E aí quando a gente olha para o Afeganistão, a gente vê que sim. E aí me lembra Simone de Beauvoir, né, dizendo que cada vez que a gente dá alguns passos para frente, tem pessoas tentando fazer a gente voltar. Então é comum, quando avança-se em alguns aspectos, um grupo reacionário também aumenta, cresce, tentando impedir que essa movimentação ocorra, né? E se a gente olhar para nós aqui, né, América Latina, que nem somos o Ocidente, ou olhar para o Ocidente, a condição da mulher ela também é difícil, né? Então a gente também não pode ter uma visão de que nós somos exemplos
né? Que muitas vezes acha que os Estados Unidos é exemplo de liberdade, então é melhor os Estados Unidos lá do que os talibãs. Então, qual é a outra via? Qual é a outra possibilidade? O que é possível dentro disso, né? E quando você coloca que daqui 2 meses a mídia, ninguém vai estar falando mais disso, é bem real, né? Tá em pauta agora porque acabou de acontecer, mas daqui a pouco esquece, a gente vai olhar para outras coisas, porque a gente não se importa de verdade, né? É muito mais midiático, como aconteceu um atentado na França, e somos todos, né? Aí põe lá como que é, Somos todos Charlie Hebdo. E aí depois acontece outra coisa, e depois as pessoas não pensam sobre o que foi isso, não refletem, né? É midiático mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava numa aula e uma professora falou assim, olha, tem tanta imagem de Facebook, né, pra gente colocar na foto do perfil, que tem um monte, uma sobreposta a outra, porque todo dia tem uma causa nova. E na real, ninguém está se preocupando com as causas, só vamos colocar lá, fingir que eu me importo. Então fica uma reflexão aí para nós, né, para pensar a nossa própria condição, né, as coisas que acontecem aqui, por exemplo, Mariana, Brumadinho, né, que todo mundo ficou super chocado na época, mas como que nós estamos olhando para essas pessoas, para esse local agora, né? Já que lembra-se ainda, né, condição das mulheres no nosso país e tudo mais. Esse mês a gente está no Setembro Amarelo, né? Todo mundo começa a colocar Setembro Amarelo, mas o resto do ano a gente não se importa com os outros. Né? Concordo, Nath. É uma parada que, quando a gente parar para refletir, a gente fica triste. Gente, eu realmente, enquanto eu fiz as pesquisas, eu fiquei pensando que a gente está numa situação tão complicada que, sei lá, parece que tudo conspira contra, sabe? Conspira. Quando a gente quer que, sei lá, as pessoas estejam bem, sabe? É isso que eu espero que todo mundo espere de todo mundo, sabe? Que todo mundo esteja bem. E quando a gente vê que algo está sendo noticiado não por uma questão humanitária, mas por uma questão igual o Pedro disse que o Bruno disse, por uma questão de capital, uma questão de lucro, a gente acaba ficando cada vez mais sem esperança ou sem a gente fica com angústia, a gente fica sem saber, certo? E aí, enfim, gente, eu tenho mais uma coisinha para encerrar, né? Eu vou voltar os slides aqui. Eu quero mostrar algo para vocês. Não, volta. Aqui. Eu acho que tinha pergunta no chat. Tinha, perdão. Da Keila. Então, é justamente sobre isso que eu vou falar. Então tá bom. É porque eu acabei atravessando a pergunta da Keila e eu achei que tivesse atrapalhado. Então tá bom. Não, relaxa. Lembra, gente, que eu falei que quando eu fui montar essa aula, eu pedi ajuda para minha namorada, Mariana, para levantar as perguntas e tal. E aí, enfim, a gente tem a resposta para como surgiu o Talibã. O Talibã surgiu como resposta à Guerra Civil. Você tem que os Estados Unidos chegou ao Afeganistão por conta da Guerra Fria, por causa da Rússia, que estava governando o país na época. A gente tem o que motivou o 11 de setembro, né? No caso, foi uma resposta dos Mujahidins, que eles tinham lá as táticas para atacar os Estados Unidos, pelo motivo pelo qual ele foi responsável pelo não apoio, sabe? Porque, tipo assim, tá, deixa eu explicar isso aqui que ficou confuso, né? Os Mujahidin, eles receberam o apoio dos Estados Unidos até acabar a Guerra Fria. A União Soviética acabou, e aí acabou o dinheiro, acabou o apoio. Você é só o meu aliado quando me convém. E aí isso fez com que esse grupo perdesse a Guerra Civil para o Talibã, e isso pode ser considerado um dos motivadores pelo 11 de setembro, porque foi o mesmo grupo que atacou. E aí surge a pergunta, que foi a primeira: como foi o processo de independência? E aí, quando eu estava pesquisando para montar esses slides, né, isso tem 3 dias, o Talibã falou, há 3 dias atrás, agora a independência
do Afeganistão está completa, pois tiramos os imperiais aqui. E eu fico com a dúvida, sabe? Tipo, será que isso é uma independência mesmo? Podem falar o que quiser, mas eu acho que o Talibã ele é um fruto do Afeganistão, que surgiu por conta de diversos fatores adversos. Até antes disso, era considerado como processo de independência. Deixa eu pular aqui. Era considerado como independência do Afeganistão quando esse carinha aqui, o Ahmad Shah Durrani, assumiu o país, né? Ele assumiu, ele morreu com 51 anos, mas a dinastia dele permaneceu até 1973. Ou seja, um reinado onde tem alguém com esse sobrenome aqui no poder. Até quando a Inglaterra atacou, foi colocado um cara com o mesmo sobrenome, né? Aqui, ó. São pessoas diferentes, mas com o mesmo sobrenome. Enfim, gente. A aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tido uma ideia do quão complexo isso é. Não é simplesmente ler uma reportagem de jornal como a Veja, que você vai entender. Porque a pessoa que faz uma capa daquela realmente não tem noção, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, assim. Foi uma aula um pouco curta, né? Do habitual. Geralmente a gente faz 1 hora e pouco, acaba 11h30, 11h40. Se bem que até que dura bastante. Mas eu foquei mais nisso pra gente ter um tempinho pra falar, sabe? Sem ficar algo massivo. Espero que vocês tenham gostado. Ótima aula, Wesley. Parabéns. Muito orgulhoso de você. Obrigado, meu lindo. Eu consegui aprender bastante coisa. Valeu mesmo. Ah, imagina. Nada com isso. Obrigado, Bueno. Eu que agradeço a sua participação. Espero que você esteja nos próximos encontros, hein? A gente tem muita coisa. Se for compatível com a minha faculdade, eu vou... Vai dar sim, relaxa. Farei presente. Te dá um abraço e um beijo depois, meu querido. Obrigada, viu? Gente. Eu sei o quanto você estudou para trazer isso pra gente hoje, com um prazo super curto. Obrigada mesmo. Imagina. E foi uma pesquisa pensada, gente. Eu falo a verdade. Foi uma das aulas que eu fiquei com mais angústia de fazer, justamente porque eu não vivo no Afeganistão, eu não sou especialista no Afeganistão, sabe? Eu tive que estudar bastante. Eu entrei em vários sites acadêmicos, eu fui procurando vários periódicos, várias pessoas falando sobre. E aí, gente, para os curiosos, tem uma discussão importante que se subsequente a essa, que é posterior a essa, que é qual? O Afeganistão, ele é ou não é o cemitério dos impérios? Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? E, gente, é importante ter em vista isso, são testes que vocês têm que tomar bastante cuidado, porque eu entrei numas deep web muito louca aí pra ver essas coisas, eu tô assustado até agora. Mas dependendo se eu conseguir extrair informação, sei lá, boa o suficiente, talvez eu faça outra da aula, dependendo da demanda. Mas muito obrigado, gente, por agradecer. Eu espero que vocês apareçam na próxima aula. Inclusive, a gente já tem próxima aula marcada? Já podemos fazer a propaganda? A gente tinha 2 possibilidades, estamos aguardando a agenda. Tá. Semana que vem a gente já joga qual vai ser a temática. Não, beleza. Então a propaganda fica pro grupo mesmo. Beleza, gente. Muito obrigado. Gente, e só para finalizar com uma indagação para vocês levarem para casa, se você estivesse fora dela, mas é interessante a gente pensar. A gente é livre, né? A gente fala muito sobre esses países que estão em guerras, colapsos e crises, mas a gente é livre? A gente está livre desse imperialismo? A gente realmente é livre para vestir a roupa que a gente quer? As mulheres aqui vestem a roupa que elas querem? Se não vestem, por que não? E vocês, homens, são livres também para vestir a roupa que querem? São livres para falar sobre as coisas que querem? São livres para fazer o que querem? Não existe também um machismo interno dentro da própria vivência dos homens? Isso é também uma coisa para se pensar.
Pedro, você complementou muito bem. Então acho que é isso, gente. Bom final de dia. E é isso. Tem bastante dia ainda hoje. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Wes. Obrigada pela aula. Foi muito boa. Obrigado, Ni. Meus amores, se cuidem. Tchau. Tchau, gente. Dado vocês. Beijo.